muitos cristãos pelo mundo, testemunhando que o Senhor tem mostrado a eles sobre o arrebatamento da igreja em setembro deste ano de 2025. Eu preciso testemunhar para vocês o que eu tenho visto e principalmente vivido e ouvido da parte do Senhor. E hoje eu posso dizer para vocês que todos os sonhos são mensagens do Criador. Todos os sonhos. Nenhuma pessoa nesse mundo tem um sonho quando está dormindo que não seja uma mensagem do Senhor. Então, sendo assim, em 2023, dia 16 de novembro, o sonho que eu tive nos Jesuítas, que era meu local de trabalho no sonho, uma moça aqui de Juiz de Fora, que ela tem um lugar de descanso para animais, como se fosse um spa, e isso mostra a Companhia de Jesus, um lugar onde ela recebe muitos cachorros, confirmando o sonho que reflete Jesus nos cachorros e o Espírito Santo nos gatos. Ela falou comigo que a geração dos alunos que estavam naquele momento na faculdade iam embora. E isso me deixou preocupado, porque eu estava apegado àqueles alunos. E ela falou comigo que era daqui a 1 ano. Ou então, daqui a 1 ano mais 6 meses. E se a gente considerar que foi em novembro de 2023 e que, de acordo com as escrituras, o ano começa em abril, ela falou mais 1 ano. Estava em 2023, mais 1 ano é mais o próximo ano, 2024. Chegando em o ano de 2024, começando em abril. Chegando em abril de 2025, mais 6 meses, a gente chega em setembro de 2025. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho do irmão Diogo Martins, meus irmãos. O Diogo Martins, ele entrou em contato comigo por Gmail e me gravou aqui um testemunho de 30 minutos, irmãos. Mas um testemunho maravilhoso aqui que ele conta. É um testemunho de conversão a Cristo. E dentro dessa testemunha aqui ele fala coisas, irmãos, que a gente nunca colocou aqui no canal. Coisas muito interessantes que vai acrescenta no nosso aprendizado que Deus passou para ele. Ele compartilha aqui conosco. E eu estou compartilhando aqui também, irmãos, esse testemunho, porque dentro desse testemunho de conversão do irmão Diogo Martins, ele fala de 3 experiências, irmãos, que aponta o arrebatamento da igreja para setembro agora de 2025. E é muito interessante as coisas que ele fala aqui, irmãos. Presta bastante atenção, quem puder que veja o testemunho por completo, porque são 3 experiências e as 3 experiências apontam para o arrebatamento da igreja agora para setembro de 2025, numa festa de trombetas. Vamos estar vendo aqui. Muito obrigado ao irmão Diogo Martins por ter me passado aqui o testemunho. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e vamos estar vendo aqui. Diante de Deus, do Espírito Santo e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Rei, hoje, dia 24 de agosto de 2025, eu preciso testemunhar uma mensagem do Senhor. A gente tem visto na internet muitos cristãos pelo mundo testemunhando que o Senhor tem mostrado a eles sobre o arrebatamento da igreja em setembro deste ano de 2025. Sabendo que muitas outras pessoas têm dito que isso não faz sentido, eu preciso testemunhar para vocês o que eu tenho visto e principalmente vivido e ouvido da parte do Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor, como Abraão foi chamado, a deixar pai e mãe e todos os meus parentes para seguir o caminho do Senhor em peregrinação rumo aos céus. Você pode pensar que talvez isso não exista, ou que eu tinha problemas com os meus parentes, mas não é esse o caso. E eu nunca faria isso de mim mesmo, jamais faria isso.
Mas quando eu passei a acreditar no Senhor, em 2014, quando eu tinha 30 anos, eu tinha chegado no fundo do poço, no sentido de não ver mais saída desse mundo mal, porque eu não conseguia encontrar uma maneira de trabalhar. Eu vi o diabo nos olhos, não acreditava no que é espiritual, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me ajudou a clamar por Ele. E sendo o Senhor fiel, eu pude ir ao encontro dele. Vi pessoas possuídas por demônios. Eu me formei em psicologia na Universidade de Juiz de Fora. Tentava compreender os sonhos e a mente humana. E quando eu passei a acreditar no Senhor, eu tive sonhos muito além dos que eu já tinha tido. E isso me confundiu muito, porque quando eu estava acordado, as coisas não eram como eu via nos sonhos. Então, inspirado pelo livro de Esther, que está nas Escrituras, eu fiz um jejum de 3 dias, sem comer e beber nada, acreditando que o decreto de morte, de confusão, de ignorância em mim, poderia ser transformado em vida e compreensão. E o Senhor, sendo fiel, me ajudou. E hoje eu posso dizer para vocês que todos os sonhos são mensagens do Criador. Todos os sonhos. Nenhuma pessoa nesse mundo tem um sonho quando está dormindo que não seja uma mensagem do Senhor. Se você vê uma pessoa falar para você que ela sonhou que ela estava com seres híbridos de outras dimensões e eles falaram coisas boas para ela, ou então ela sonhou uma coisa que parecia ser uma mensagem do diabo, isso significa que o Criador está mostrando para ela que o caminho de vida que ela está seguindo é um caminho do mal. Ela está em acordo com a escuridão. E por isso o sonho mostrou que ela não sabia. Mostrou claramente para ela. A partir disso, eu preciso dizer uma coisa muito importante. Dos 3 sonhos que eu tive com o arrebatamento, apontando para setembro desse ano de 2025. O primeiro sonho que eu tive foi em 2023, dia 16 de novembro. Eu estava no colégio dos jesuítas, no sonho, e no sonho era o meu local de trabalho. Eu trabalho na secretaria de uma faculdade aqui em Juiz de Fora, e no sonho o meu local de trabalho era como se a faculdade fosse no colégio dos jesuítas. Colégio dos jesuítas. Jesuítas significa Companhia de Jesus. E sabendo que nós fomos inspirados a sermos embaixadores de Cristo nesse mundo, a Companhia de Jesus faz correspondência a isso. E eu não sou católico, não sou evangélico, mas sou cristão, sou seguidor de Cristo. Fui evangélico, agradeço ao Senhor pelo que eu vivi na igreja evangélica, mas o Senhor me chamou para um outro caminho. E o Senhor me fez, assim como Abraão, romper o cordão umbilical com a figura materna, que é a nossa mãe carnal. Porque a nossa natureza procura defender a si mesmo como quem tem as raízes entranhadas na terra, como alguém que quer ficar na terra. E o Senhor me mostrou que era importante para o corpo de Cristo que eu vivesse o rompimento com essa raiz, para que eu pudesse experimentar coisas que seriam importantes para o corpo de Cristo. Então, eu passei depois que eu me casei e tive com a minha esposa a oportunidade de ter 2 filhos, que são 2 cachorros, um macho e uma fêmea, não são humanos. E o Senhor tem mostrado para muitas pessoas, não só para mim, que os animais são anjos, assim como a gente também voltará a ser. E os animais têm uma pureza que a gente não pode ter, e as Escrituras confirmam isso. O Senhor me fez, a partir de 2018, quando o Melinho, que é o meu filho, meu cachorro, entrou na minha vida, todas as vezes que eu fazia algo, por menor que eu pensasse ser, e fosse em desacordo com o Senhor, isso causava sofrimento nele. Às vezes acordava com o olho fechado, continuava com um problema no intestino, e outras coisas que ficavam claras para mim, e o Senhor confirmava em sonhos que era por causa do caminho que às vezes eu estava seguindo.
e o Senhor endireitou o meu caminho, a partir do amor com que o Melinho me amou, e o amor que despertou em mim por ele. Eu preferia não mais ter o prazer de pecados e coisas incorretas que eu vivia, do que ver ele sofrendo. E isso é importante ser dito, porque eu tive um sonho em que um homem que parecia uma tartaruga gritava na rua que uma coisa muito cruel que existe nesse mundo é as pessoas falarem que existe diferença entre as crianças e os filhotes. E a origem da palavra tartaruga é tártaro, que faz correspondência ao submundo, ao inferno. Esse homem estava mostrando que a condenação será justa para as pessoas sofrerem no lago de fogo por causa do orgulho de se sentir melhor que os animais e se sentir melhores do que as outras. E aí, o que acontece é que em 2023 eu tive um sonho e eu estava com um amigo meu. A gente foi muito amigo no colégio e o apelido dele era Cat Dog, que significa gato-cachorro. E no sonho, a gente estava numa casa, como se fosse a casa dele, e quando veio a gente chegou num lugar e numa mesa, sentado numa cadeira, estava o Espírito Santo e ao lado dele, alguém muito parecido com ele, que depois, graças ao Senhor, eu pude ver que era Jesus. Eles são como irmãos gêmeos, como amigos íntimos de verdade, sendo um. E o Espírito Santo parecia com esse meu amigo no sonho. E eu pude entender que o Senhor estava me mostrando não apenas que o Espírito Santo ia me revelar o que tinha dentro de mim, mas ainda ia mostrar que a pureza que existe nos gatos e nos cachorros refletem a pureza da santidade do Senhor. Não à toa, os gatos e os cachorros são os animais que ficam mais próximos do ser humano, cuidando da gente. Toda vez que você faz um acordo com o mal, toda vez que você age de uma maneira sem amor, e você não percebe que está fazendo isso, o seu gato e o seu cachorro vai sofrer alguma coisa, porque eles estão sendo um com a sua alma, porque a alma é pura, ela foi feita em amor, para o amor, e o espírito deles vai entrar em confronto direto com aquele mal com o qual você fez acordo. E eles vão sofrer por causa disso. Eles vão se opor, vão tentar afastar o mal, mas o Senhor vai deixar que algo neles mostre um sofrimento para que você veja que tem alguma coisa errada, porque o Senhor corrige aqueles que Ele ama. Então, sendo assim, em 2023, dia 16 de novembro, o sonho que eu tive nos Jesuítas, que era meu local de trabalho no sonho, uma moça aqui de Juiz de Fora, que ela tem um lugar de descanso para animais, como se fosse um spa, e isso mostra a Companhia de Jesus, um lugar onde ela recebe muitos cachorros, confirmando o sonho que reflete Jesus nos cachorros e o Espírito Santo nos gatos. Ela falou comigo que a geração dos alunos que estavam naquele momento na faculdade iam embora. E isso me deixou preocupado, porque eu estava apegado àqueles alunos. E ela falou comigo que era daqui a 1 ano. Ou então, daqui a 1 ano mais 6 meses. E se a gente considerar que foi em novembro de 2023 e que, de acordo com as escrituras, o ano começa em abril, ela falou mais 1 ano. Estava em 2023, mais 1 ano é mais o próximo ano, 2024. Chegando em o ano de 2024, começando em abril. Chegando em abril de 2025, mais 6 meses, a gente chega em setembro de 2025. E no dia 21 de setembro de 2024, no ano passado, eu tive um sonho onde eu estava num lugar alto, como se fosse uma montanha no centro da montanha, e eram vários círculos em volta. E aí, quando vê, tinha uns parentes meus perto, aí tinha outras pessoas em volta, outras famílias, e quando vê, tinha um tio meu falando, e quando vê uma nave no formato de, como se fosse um cubo estreito, ela era prateada com uma linha vermelha, ela chegou na minha direita, ela chegou com muito poder e autoridade, pousou a 1 palmo do chão, e deu uma cambalhota, e parou. E graças ao Senhor, isso a gente pode compreender que é o que vem do espiritual. A cambalhota é porque a matéria reflete o que é espiritual, mostrando os anjos do Senhor chegando
para fazer algo aqui no nosso mundo, apesar que nesse momento do sonho eu não sabia que era isso. E depois que isso aconteceu, ficou todo mundo paralisado e atordoado, achando que ia ser morto. E aí, de repente, a cena mudou e todo mundo a vida de todo mundo foi exposta. E eu fiquei tendo que cuidar do meu cachorro, que é meu filho, o Melinho, e eu tinha que ficar cuidando para que ele ficasse perto de mim. Cuidando para que a minha alma ficasse perto de mim, para que eu não perdesse ela com os apegos, com as coisas deste mundo. E teve até um momento que ele saiu por um portão, eu tive que ir lá fora e pegar ele de volta. E todos os cristãos sabem quão grandes são as provações que a gente passa nesse mundo. E depois disso, uma nave muito grande, lá no pé da montanha, ela chegou numa posição assim como se fosse pousar, e de lado, como se fosse um neném indo pousar num berço, no formato de gavião. Ela tinha um lago grande, ela pousou naquele lago de lado, e ela foi como se ela tivesse sido absorvida pela água. Ela passou a ser um com aquela água, e nisso, os dois que estavam dentro da nave apareceram na nossa frente. Eles estavam com uma roupa prateada, com uma linha vermelha, e a roupa deles parecia uma mistura de roupa de mergulhador com piloto de Fórmula 1. A velocidade do que é espiritual e o mergulho nas águas deste mundo, porque a gente tem informação que o mundo espiritual é feito de água. E então eles falaram comigo que eles tinham visto o que eu tinha vivido e que eu tinha conseguido fazer o que eu deveria fazer do Senhor, e que eles viriam em breve buscar a mim e meu irmão. E meu irmão fazendo correspondência com o Melinho e com os irmãos em Cristo, que estão se esforçando e lutando para serem resgatados deste mundo. E no sonho eu lembro que eu fiquei muito contente e fiquei preocupado se eu estava me exaltando por ficar sorrindo e agradecendo aqueles seres que depois o Senhor pôde me fazer compreender que eram anjos. Mas esse sonho foi dia 21 de setembro. É impressionante, porque eles falaram que viriam em breve, e se você ver a data, um ano antes da data do equinócio, e da data de setembro, 23 e 24, muito perto, e até um irmão hoje mostrou no calendário dele, no dia 21 de setembro, escrito que quando disserem que há paz e segurança neste mundo, virá repentina destruição. Um ano antes disso. É realmente incrível. E uma coisa é preciso ser dita também, que toda a criação revela a divindade do Senhor. Revela quem o Senhor é, todo o seu poder, tudo o que o Senhor tem feito por nós. E depois desse sonho, no lugar que eu moro, muitos gaviões apareceram, inclusive nesse dia desse sonho. E o Senhor mostrando que esses anjos fazem correspondência com os gaviões deste mundo. E nesse dia, inclusive, eu caí de uma maneira muito ruim. Eu fiquei colocando culpa no meu filho por uma coisa que ele fez e falando coisas que depois o Senhor mostrou que quando a gente fica indignado, quando a gente age sem amor, por menor que pareça, a gente tá com desejo de acabar com a vida do outro. E isso impede a gente de ver a grande luz da maravilhosa graça do Senhor. E os sinais continuam acontecendo. A criação, ela revela em todo momento o que acontece à nossa volta. A gente tem também informações que o firmamento é um relógio e ele testemunha também os sinais do fim do mundo. Inclusive, nesse sonho que eu tive dia 21 de setembro do ano passado, o lugar que eu estava parecia cidades, que a gente sabe hoje que os Atlantes construíam. Muitas coisas nesse mundo já foram mostradas e todos que buscam a verdade podem ver. Inclusive, a gente sabe que os Atlantes conseguiam ler o firmamento como sendo um relógio, e no dia 23 de setembro de 2024 teve um sinal no firmamento, um alinhamento dos planetas passando pelo chifre da constelação de Touro, e os Atlantes sabiam que isso aconteceria, e esse foi um movimento que teve no firmamento, igual quando Adão e Eva chegou aqui, ou seja, o início do relógio se encontrou com o fim do relógio. Aquele sinal que aconteceu no início aconteceu agora, e quando acontece um sinal no firmamento, geralmente um ano depois acontece aquilo, e mais uma vez 23 de setembro, a data que muitos irmãos têm sonhado. E essas informações dos Atlantes não é
Eu não tive isso, e o irmão que tem essa informação não é comunhão com seres híbridos, não é comunhão com demônio, nem com força maligna. Isso é porque existe uma ordem chamada Estrela em Israel, que agora nem tem mais muitas pessoas, só tem uma, na verdade, que está no Brasil, e vem do profeta Daniel, que estudou o firmamento, tanto que ele transmitiu para as pessoas que viriam depois dele, quando a estrela de Jesus surgiria no céu, para que aqueles 3 astrônomos fossem até José e Maria e desse a eles ouro, mirra e incenso. O ouro para que eles pudessem ter como sobreviver nesse mundo. E isso é tremendo demais. Mas então, quando foi nesse ano agora de 2025, eu tive um outro sonho. Esse meu amigo, que tinha o apelido de Cat Dog, o gato cachorro, eu encontrei com ele num lugar alto, uma rua alta, como se fosse um bairro, uma rua muito alta, e ele me deu R$100 e falou que era para eu cuidar dos gatinhos. Os gatinhos que ele falou para eu cuidar são os gatinhos que moram em volta da minha casa, que eles não têm dono, a não ser o Senhor, e no terreno ao lado da minha casa, a gente hoje conseguiu colocar 2 casinhas para eles, pote de comida e de água. E teve um dia que eu estava trocando a água para eles e não mora ninguém na rua que eu moro. Eu moro num lugar, numa montanha, tem outras casas por perto, mas na rua que eu moro não mora ninguém. E aí, quando eu estava trocando a água deles, eu escutei uma voz, no tom da voz deles, só que distorcida, igual distorção de instrumento, falando assim comigo. E aí, irmão? E na hora eu pensei, caramba, que é isso? Tem alguém aqui, cara? Tem alguém aqui em volta? Eu olhei, não tinha ninguém. E pensei, poxa, os gatinhos estão falando. Foi no dia 25 de junho desse ano. No dia 17 de junho, eu tinha sonhado que o Melinho, meu cachorro, meu filho, estava falando comigo igual eu falo com ele. E já teve outros sonhos que ele falou comigo. E a gente tem a informação que os animais falavam antes de Adão cair. Inclusive, a mula de Balaão falou com ele. E a serpente falou com Eva. E Eva não se assustou quando a serpente falou com ela. Porque os animais falavam, mas o Senhor fechou a boca dos animais quando Adão caiu. Porque se os animais falassem com a gente, nenhum animal sobreviveria. Você imagina que uma pessoa que tem o Senhor fala uma coisa com a outra para que a outra se arrependa dos maus caminhos, e muitas vezes as pessoas ficam iradas com quem fala com elas sobre santidade e agem de maneira agressiva. Agora você imagina um cachorro e um gato falando com as pessoas o que eles estão vendo, o que seria feito, né? Se já não bastasse todo o mal que é feito contra os animais. Mas então, o Senhor é tremendo, né? Mas então aí eu pensei, poxa, será que ele falou, e aí, mãe? Que eles têm uma mãe ali, uma gatinha que pariu vários ali dos gatinhos que moram aqui. Aí os dias foram passando, eu pensei, não, ele falou, e aí, irmão? Mas ele falou errado, e aí, irmão? Mas eu pensei, não pode ser isso, ele não pode ter falado errado. E graças ao Senhor percebi que ele tinha me chamado de mão, a mão que ajuda eles com a água, com a casinha e com a comida. E aí, mão, o Senhor me consolando, me encorajando a saber que realmente a criação é o corpo de Cristo. E isso é tremendo demais, né? Meu Deus do céu. Toda a criação é o corpo de Cristo. E quando o apóstolo Paulo falou sobre o corpo de Cristo, ele disse que se todas as partes fossem iguais, não haveria corpo. E são muitas partes diferentes do mesmo corpo. E mais incrível ainda é que eles me chamaram de mão, e um tempo atrás eu estava no que é chamado de uma transmissão ao vivo, num grupo do YouTube, tinha umas 10 pessoas só no Telegram, e tava ali conversando, o cara que é dono do canal, um cara que, ele tem um sentimento bom pela vida. Aí eu tava ali, vendo o que tá acontecendo, aí eu comecei a falar para eles a revelação que o Senhor tem mostrado agora, que é a grande revelação de todas para esse mundo, onde a religião e a academia destruíram o entendimento das pessoas, que é sobre o amor de Deus. Jesus não morreu por alguns, jamais ele faria isso. Se um dia você chegar no céu e perguntar para Jesus se ele realmente salvou todo mundo, sabe o que ele faria para você? Ele mostraria a mão dele, aquele ferimento que ele teve na mão. Como quem diz, você acha que o próprio Deus salvaria alguns? Você acha que Jesus criaria a gente para não salvar todo mundo?
Não tem como negar que há muito sofrimento na Terra, que a escuridão dominou grande parte da criação. O dom da vida exige que você possa fazer o bem ou o mal. Você é vivo, você não é um robô. Se você faz o mal, como Lúcifer fez, você cai. Você se envolve na escuridão, você deixa de ser corpo e quer ser cabeça, e você vai enfrentar diretamente o Criador. Porque Cristo é o cabeça do corpo, que é a criação. E você vai cair, você vai tropeçar e vai ser despedaçado em várias partes. E se você for quebrantado, se você se arrepender e ver que a vida é o Senhor, há esperança para você. Jesus vai até o inferno, até a próxima eternidade, a próxima e a próxima. Porque como está escrito, de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. E Ele vai salvar todos, no tempo oportuno. E isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. O amor do Senhor é soberano. Está escrito que o Senhor trouxe paz para a criação através de Cristo. Ele reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Existe o inferno, a próxima eternidade vai ser terrível, não é um lugar de ficar queimando sem parar, é um lugar parecido com a Terra, mas um pouco mais difícil. A pressão vai ser um pouco maior, porque o Senhor ama a criação, e Ele vai estar junto de todos, esperando que a pessoa desista das paixões de si mesmo, porque é um grande prazer, como o filho pródigo quis, em pegar o que é dele e querer curtir a vida dele. Mas o amor sofre tudo, suporta tudo. E ele vai insistir em salvar todos. A religião disse que alguns serão salvos. Aqui, agora, nesse momento, alguns serão salvos. Muitos serão salvos. Mas na próxima eternidade, há uma sentença para Lúcifer e os demônios. As pessoas estarão com eles, mas Jesus vai lá. Vai lá. Você acha que não? Dagon, o chefe do principado da religião, Academos, o chefe do principado da academia. Eles são o espírito do anticristo. E eles estão enganando as pessoas, escondendo o amor de Deus. E é preciso que isso seja dito. É muito importante. Há sofrimento aqui na Terra, já é um sofrimento terrível. Porque o Senhor deixa que a gente experimente o sofrimento, a nossa alma fica intacta, mas o corpo espiritual e carnal sofre. Para que a gente desista, com tanto poder que a gente recebeu do Senhor, para que a gente desista de fazer a nossa vontade. Porque a nossa vontade não pode manter a nossa vida. É incrível demais. Mas o Senhor vai em busca de todos. Ele vai em busca até da ovelha perdida, a primeira que errou e pecou no céu. Ele vai em busca de todos, porque o amor é soberano. Tudo pode passar, menos o amor. O amor é a manifestação do Criador. Então o que acontece nesse sonho? Que esse meu amigo me entregou R$100, a gente clama ao Senhor, e o Senhor com misericórdia nos mostra que R$100 significava 100 dias. E esse sonho foi dia 13 de junho de 2025 agora. Num lugar alto ele me entregou R$100 para cuidar dos gatinhos. E o que eu estava falando o dia que eu estava no grupo falando do amor de Deus, quando eu olhei para o terreno ao lado, onde agora está o acampamento dos gatinhos, que não ficava ali na época, estava o pai e 3 filhotes que já eram crescidos, olhando para mim, quando eu falava do amor do Senhor, e tinha pessoas no grupo ficando muito iradas por eu falar isso. E os 4 estavam olhando para mim numa formação de losango, e o olho deles estava um azul diamante. E se você ver a série Supernatural, sobrenatural, quando o anjo em forma de pessoa manifesta o seu poder de anjo contra uma força maligna, o olho dele fica exatamente azul diamante, igual eu vi. Ou seja, o olho ajudando a gente, e a mão ajudando eles, o mesmo corpo, anjos do Senhor aqui na terra, sendo provados, experimentados e podendo caminhar em vida para poder procurar pelo amor. Isso é simplesmente maravilhoso. Esse é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. E foi isso. Nas Escrituras o apóstolo Paulo compara o olho com a mão, quando ele fala do corpo de Cristo. Mesmo que a mão fale que ela não é corpo porque ela não é olho, ela não deixa de ser do corpo. Isso mostra, por mais que uma pessoa fale que ela não é do Senhor, ela não quer o Senhor, ela é do Senhor. E esse sonho, dia 13 de junho desse ano de 2025, se você colocar 100 dias depois de 13 de junho, a gente chega no dia 20 de setembro. Já pensou? Mais R$100 para cuidar dos gatinhos. Mais 100 dias para cuidar dos gatinhos. Ou seja, depois de 100 dias, eles vão embora. Porque toda a criação vai embora. Todas as crianças. E todos aqueles que confiam no Senhor de todo o seu coração.
Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.